Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Vamos falar hoje aqui nesse vídeo sobre um assunto que tratei no vídeo da previsão semanal, que é a conjunção de Marte com Plutão, que vai acontecer agora em fevereiro de 2024 mais uma vez, repetindo a conjunção que aconteceu lá em março de 2020, e todo mundo sabe o que aconteceu lá em março de 2020, né? O início do lockdown, enfim, toda aquela situação. E essa conjunção também ela esteve presente em fevereiro de 22, que coincide curiosamente com a guerra ali da Rússia com a Ucrânia também. Então agora 2024, fevereiro de 2024, essa conjunção se repete e nós vamos falar sobre ela então aqui. Vamos falar não só desses aspectos coletivos que podem ser ativados, mas essencialmente o que nós podemos fazer dentro. Como que nós podemos usar essa grande conjunção, é uma conjunção bem forte, bem intensa, que acontece a cada cerca de 2 anos e que tem uma reverberação interna e externa. Então vamos lá. Eu falei um pouquinho só sobre essa conjunção, então, no vídeo semanal que saiu essa semana aqui sobre as energias astrológicas e numerológicas para a semana. Então vamos falar aqui sobre essa conjunção, como que ela reverbera dentro do mês de fevereiro de 2024. Uma breve recapitulação, então. Lá em março de 2020, Marte e Plutão se encontraram, deu início, né? Foi o estopim para toda aquela situação que a gente viveu, da pandemia, enfim. E em fevereiro de 2022, novamente, Marte fez um movimento pelos 12 signos e voltou de novo a encontrar Plutão, justamente em fevereiro de 2022, que, como falei, curiosamente foi ali justamente no momento em que inicia aquele conflito entre Rússia e Ucrânia. E agora, entre os dias 7 de fevereiro de 2024 e 21 de fevereiro de 2024, nós temos novamente essa conjunção de Marte com Plutão. Então Marte, na astrologia e na mitologia, Marte era o senhor da guerra, dos conflitos, mas antes disso ele era um deus da agricultura, um deus agrário, uma divindade que representava a semeadura, os inícios, as renovações, no caso relacionada à agricultura. E Plutão, na astrologia e na mitologia, sempre estão conectados com essa energia do submundo, do subconsciente, as coisas ocultas, as energias do poder, né, dessa relação com o poder. Então, quando nós temos aí uma conjunção entre esses dois astros, nós temos aí uma conjunção bem forte, bem intensa. Então, 2020, pandemia, 2022, aquele conflito que nós falamos aqui. E agora, então, em 2024, novamente nós temos em fevereiro essa conjunção. Claro que algumas coisas já estão se desenhando aí num cenário, digamos assim, internacional. Não estou aqui para adivinhar o que pode acontecer, porque simplesmente, como sempre falo aqui no meu canal, os astros eles só ativam o karma das nações e o karma individual. Tudo que foi plantado em algum momento, os astros se unem e trazem um resultado, uma simples colheita. Então, como que nós, na busca da espiritualidade, na busca do autoconhecimento, nessa busca por despertar, como é que a gente pode aproveitar essa conjunção de Marte com Plutão? E não entrarmos tanto nesse jogo de poder que é e que está no nosso país e está no mundo todo. Né? Esse jogo sempre de poder entre vários grupos e que querem, obviamente, de fato, sempre estar no comando. Para além disso, então, vamos voltar para aquilo que depende de nós. Como que a gente pode aproveitar essa conjunção que vai durar aí cerca de 2 semanas. 7 de fevereiro a 21 de fevereiro agora de 2024. Claro que a conjunção ela é ativada nesse momento, mas ela tem uma repercussão posterior. Então vamos lá. Quando se fala de Marte com Plutão, nós estamos falando de uma transmutação interior profunda. Nós estamos falando assim de sabermos canalizar bem o nosso poder, ou seja, o meu poder está sendo usado para construir ou para destruir? Ele está sendo construído, está sendo usado para construir a minha evolução e a minha vida exterior? Ou estou usando o meu poder para autodestruição, autoboicote, ou aqueles pensamentos autodestrutivos? Ou estou canalizando mal o meu poder, justamente fazendo com que as áreas da minha vida não fluam? Então esse mês de fevereiro ele tem toda essa intensidade. E é para que a gente possa também, de uma certa forma, entrar no fundo, entrar no âmago das experiências. Tudo que a gente vivenciar agora em fevereiro vai ser muito intenso, muito profundo, muito com essa energia de combate interno, dessa pancadaria interna. E isso é Marte, isso também é Plutão. Só que nós temos que entender que
nós temos que olhar para dentro e ver qual é o sentido disso. O que isso quer me dizer, onde isso quer me levar, qual é o despertar que eu preciso no meio dessa pressão psicológica. Então esse é um primeiro ponto. Nós temos que ir em fevereiro fundo nos nossos problemas, que no fundo não são problemas, são circunstâncias temporais que não vão durar para sempre. Algumas vão ser sempre agradáveis, outras mais desagradáveis, mas sempre tem ali um sentido para tudo que está acontecendo. E lembrando então, Marte tem essa energia mais do exterior, né, da ação externa. Plutão tem mais essa energia do submundo, do oculto, do subconsciente, ou dessa conexão com o poder, né, em termos coletivos. Então nós temos que, como falei antes, perceber se em fevereiro a nossa energia está sendo de construção ou de destruição. E de uma certa forma, às vezes, é necessária a destruição das formas. Formas internas, às vezes, formas de pensar que devem ser destruídas. Hábitos externos que devem ser eliminados e destruídos. Sim, a energia de Plutão é a energia da regeneração das formas. Então, às vezes, sim, nós temos que regenerar algumas formas. Nós temos que matar algumas formas da nossa vida. E quando nós vamos nos acostumando a essa ideia da morte, que é justamente um processo da vida, né? Todos os dias morrem, nem sei dizer quantas milhões de células o nosso corpo morre por dia. Então a morte, ela faz parte da vida, e quando a gente vai integrando esse tema, o tema da morte, da regeneração das formas, o tema da destruição daquilo que precisa ser destruído, no momento que a gente vai se aproximando da dissolução dessa personalidade aqui, que é o momento do nosso desencarne, esse processo se torna mais natural. Por quê? Porque nós já estamos mais acostumados a fazer esse processo de morte e renascimento durante a vida. E se a gente não faz esse processo de morte e renascimento durante a vida, vão se acumulando pressões, vão se acumulando dores, que vão se transformando em sofrimento. Por quê? Porque nós não sabemos as causas, nós não vamos lá no fundo. Então, fevereiro não adianta. Nós vamos ter que entrar lá no fundo da nossa alma e olhar para esses elementos que precisam ser mortos. E quando eu falo aqui de morte, obviamente que vocês já entenderam. A morte, ela faz parte da vida, simplesmente é essa regeneração das formas. Outra dica para esse mês de fevereiro, né? Muitas vezes nós temos assim desejos que nos dominam, coisas mais instintivas que nos dominam. Então é um mês para a gente começar a dar uma transmutação maior para isso, para que isso vá se transformando, se transmutando numa energia mais superior. Vamos colocar assim, numa energia mais espiritual. Só que a ideia não é reprimir, a ideia é transmutar. Porque tudo que é reprimido, negado, volta com muito mais força. É só observar o que foi feito na Idade Média. A questão da sexualidade, a questão da feminilidade, a própria repressão da mulher. Então isso tudo foi reprimido. E aí isso em algum momento vem à tona. Então a ideia aqui para o mês de fevereiro, né? Fazermos essa transmutação, buscarmos essas aspirações superiores e cuidarmos, porque essa energia de Marte com Plutão, ela faz com que às vezes nós fiquemos um pouco cruéis conosco mesmos. E quando nós somos cruéis conosco mesmos, quando nós temos pensamentos autodestrutivos, o que a gente será que vai emanar para os demais? Em pensamento, em sentimento, em palavras, em atos. Fiquemos atentos, porque fevereiro vai ser forte, vai ser intenso. E também cuidarmos para não exigirmos tanto de nós mesmos, porque nós somos seres humanos, o nosso processo de despertar não é num final de semana, não é em 3, 4 dias, não. O nosso processo de despertar ele é muito lento. Por quê? Porque é uma fase humana. Nós estamos ainda nessa busca da espiritualidade e muitos erros vamos cometer, muitas energias, digamos assim, instintivas, nós vamos ter que trabalhar elas ainda para se transmutarem em energias superiores. Então que a gente possa não gerar tanta insatisfação e tanta tensão e não exigindo tanto de nós mesmos para que isso também não se expresse negativamente numa má convivência. Porque isso é fato, da forma como a gente leva a nossa vida interior e a forma como a gente se relaciona com a própria personalidade, é uma tendência da gente projetar isso para fora na convivência com as demais pessoas. Então que venha fevereiro, que venha aí um mês intenso, e vai ser, com certeza.
Repito, não quero aqui adivinhar o que pode acontecer, não quero fazer aqui associações com coisas que já vêm acontecendo aí em âmbito internacional, mas estudando a história, 2020, 2022 e agora fazendo um paralelo com 2024, as coisas não vão ficar como estão. Alguma coisa vai acontecer aí, ou já está acontecendo, talvez não veio ainda muito à tona nos noticiários, e então mês de fevereiro com certeza tem toda essa intensidade que a gente possa aproveitar para fazer o nosso trabalho interno, que é a única coisa que, no fundo, depende de nós, como diziam já os estoicos, né? Eu particularmente gosto muito dos estoicos, acredito que aí também do outro lado muitas pessoas que estão ouvindo esse vídeo já ouviram falar dos estoicos e também já devem ter lido algo a respeito e sabem que eles tinham uma maneira muito mais prática de viver, uma maneira muito mais pé no chão, muito mais pragmática e que é, claro, se a gente for ver do ponto de vista astrológico, essa conjunção aí está acontecendo justamente nessas energias de Capricórnio que exige um certo pragmatismo. Então, que seja um excelente mês para todos nós. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa também ouvir essas breves palavras. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva. E até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos vocês.